E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Os pais precisam se posicionar para cuidar dos filhos. Que a paz de Deus seja sobre a tua vida e que o sangue de Jesus te cubra e te livre de todo mal. Amém? Antes eu quero citar um versículo no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Eu gosto muito desse versículo, porque nós temos que ensinar as nossas crianças, não só cuidar fisicamente, como dar uma estrutura familiar, como dar um bom estudo, não deixar faltar ali o alimento, as vestes, prover, enfim, cuidar. Mas nós temos que atentar para o espiritual, ensinar o caminho de Deus. E ainda que ele se desviar, porque isso aconteceu comigo na minha adolescência, na minha juventude, e eu retornei à casa do Senhor. E o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração para dizer alguns sinais de crianças, adolescentes, que eles passam por batalhas espirituais. Lembra de Moisés, que ainda criança foi perseguido? Lembra de Moisés, que ainda criança foi perseguido? Porque ele se tornaria um instrumento de Deus para conduzir o povo de Israel. Uma criança vai se tornar um projeto de Deus. Maria não teve outro ministério a não ser cuidar de Jesus. E cuidar de criança, educar os nossos filhos não é uma tarefa fácil. Eu tenho uma de 13 e tenho um que fez 5 anos. E os dois são escolhidos de Deus. Camila toca na banda, tem um dom de adoração. E o Mateus, desde muito pequeno, tem sonhos, gosta de orar e eles sofrem ataques espirituais. E aqueles que são escolhidos sofrem. E os pais têm que se posicionar espiritualmente para cuidar desse filho, dessa filha, protegendo em oração. Então eu quero falar aqui alguns sinais de crianças que ficam e perturbada pelo inimigo. E nós, pais, você que está me assistindo aí, que é vó, que é tia, que é pai, que é mãe, tem que se posicionar espiritualmente diante de Deus para guerrear, para proteger os nossos filhos. E o primeiro sinal, aquela criança que tem pesadelos, aquela criança que tem medo, aquela criança que é retraída, tem que se levantar em oração para cobrir, para lhe conversar. Eu olho criança e eu consigo perceber, só de conversar, o que está acontecendo com ela no espiritual. O meu filho, ele tem os sentidos espirituais aguçados. Quando eu estou em uma batalha, ele sonha. E eu, através do sonho que ele me diz, eu consigo receber a mensagem de Deus. Então, um dos sonhos, um dos significados que seu filho também é escolhido, ele tem sonhos, ele fala de Deus. Ou quando ele está sendo atacado pelo inimigo, ele tem medo de dormir sozinho. Ele tem pesadelos. Muitas das vezes ele fala que está vendo coisa, porque a criança, ela é sincera. E os pais têm que ficar atentos. Tem que ficar atento com o brinquedo. Uma certa vez aconteceu tanto com a minha filha quanto com o meu menino. Ele estava pequeno e eu estava muito cansada, eu não conseguia dormir. E eu falei: Senhor, eu estou tão cansada. O que está acontecendo? Faça o meu filho dormir. Ele era de meses. Eu me lembro que ele tinha uns 8 meses, quase fazendo 1 ano.
E eu escutei o Espírito Santo falando assim, olha para a camiseta dele. E ele estava com a camiseta do Hulk, assim, bem brava. Quando eu tirei, foi a mesma coisa de tirar com a mão. Então nós temos que ter cuidado com as roupas temáticas, com os brinquedos, porque pode ser portais de demônios, onde eles ficam agitados, onde eles ficam com medo, onde eles ficam nervosos. Então nós, pais, muitos estão pecando por não cuidar dos seus filhos na área espiritual. Muitos pais nem conseguem cuidar da vida deles espiritualmente. E como vai cuidar do seu filho? Por isso que tem muito filho que está se perdendo, por isso que tem muitas crianças perturbadas, possessas. Eu vejo aqui no prédio, já olhei criança que já acordou, quis ir embora, possessa, com medo. E eu tive de ter um jogo de cintura e para poder orar e para poder acalmar essa criança. Então temos que ficar atento. Uma certa vez também a minha filha foi viajar com a minha mãe, com meu pai para Bahia, e ela trouxe algumas lembrancinhas. No dia que ela trouxe, na hora que eu deitei de madrugada, eu tive um sonho horrível, com aquela vassoura rodando, aquele barulho, e quando eu acordei eu senti algo me tocando, aquela presença ruim. Eu levantei, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E eu comecei a orar, o Senhor me levou no quarto da minha filha, onde eu vi uma fitinha consagrada a uma entidade, e eu queimei. Na hora que eu queimei ela, eu senti aquele rupinho ruim indo embora. Então nós temos que ficar atento o que entra na nossa casa, atento com as amizades, que possa levar para um mundo oculto, que possa levar por um caminho que não seja a presença do Senhor. Então você que está me assistindo aí tem que se posicionar diante de Deus, porque é o nosso dever cuidar dos nossos filhos. Aleluia. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Você tem cuidado verdadeiramente espiritual, orando. Tem que tirar um dia de jejum para jejuar por eles, apresentar o futuro deles. Não é uma tarefa fácil, mas se você é mãe, se você é pai, o Senhor confiou em você esta missão. Então se posicione em Deus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilie. Se você está desanimada, coloque a sua fé em ação, em oração, se levante, porque o Senhor nos deu uma missão para cuidar dos nossos filhos espiritualmente, prestar atenção. Porque se essa criança ela é escolhida do Senhor, você tem que proteger essa criança, esse jovem, esse adolescente em oração, em consagrar, jejuar por eles, orientar, ministrar quando ele estiver dormindo ali, e no quarto decretar a bênção, cancelar todo o mal no nome de Jesus, porque é o nosso dever. E tem sinais. Quando a criança ela é escolhida de Deus, muitas das vezes eu quero descartar aqui os problemas naturais. Assim como nós adultos também recebemos ataques na área da saúde, aquela criança que vive constantemente enferma não é normal. É um ataque na área da saúde. E você tem que orar e repreender todo espírito de enfermidade. Tem crianças que passam pelo vale da sombra da morte, porque o pai não sabe lutar espiritualmente, guerrear para que o seu filho possa ser blindado. Porque a sua oração tem poder de blindar os teus filhos. A sua oração tem poder de blindar os nossos filhos. Eu já vi o Senhor dar tanto livramento através das minhas orações, que o Senhor me incomoda para interceder, para orar. E eu quero dizer algo aqui também, que muitas entidades atacam os nossos jovens, os adolescentes, as nossas crianças. O meu menino
ele estava com uma conversa meio estranha, e o Espírito Santo de Deus já tinha me incomodado, já tinha levantado a irmã para me, todas as vezes que ele for dormir, repreender o espírito de pombagira. A amizade aqui do prédio, alguns maiores vindo atrás dele, eu achei isso estranho e comecei a observá-lo, tirar essas amizades e comecei a orar. E ele dizia que queria ter o cabelo grande, que queria ter... Um dia eu falei sobre cabelo, ele falou assim, eu queria ser mulher. Umas 3 vezes eu falei, meu filho, Deus te fez homem. E você é homem, isso não é de Deus. E comecei a orar, comecei a repreender. Hoje ele mudou a postura. Hoje ele mudou, ele não fala jamais. Ele fala isso, quando fala disso, ele já muda a conversa, porque eu orientei, orei, fiz propósito e repreendi, cancelei todo o mal. E quantos pais não se posicionam em oração, porque é um espírito maligno que vem encostando e a mãe e o pai não se levantam em oração. Quando é fé, a criança, o adolescente vai encaminhando para o mundo do homossexualismo. Então preste atenção, converse, seja amigo, fique atento e guerreie espiritualmente, porque nós lutamos espiritualmente. E também teve uns fatos com a minha filha também, adolescente, onde ali começou a iniciar com começo de depressão, mas nós fomos firmes, orando, orientando, observando, sendo amiga. Você que é pai e mãe tem que ser amigo dos seus filhos e não inimigo. Então o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração para você prestar mais atenção que nós somos pais, temos que nos posicionar espiritualmente para proteger os nossos filhos, porque são o futuro da nossa nação. E o Senhor tem levantado muitos jovens para fazer diferença, mas por detrás disso tem um pai, tem uma mãe que chorou, que consagrou, que se posicionou, está no prumo. Então, em nome de Jesus, e começa desde pequeno, quando você começa ali desde a barriga, decretando, orando. Então, vamos a prestar mais atenção nos nossos filhos, nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, porque o inimigo quer destruí-los. O inimigo quer ceifá-los, quer deixar eles perturbados. Mas em nome do Senhor Jesus, os nossos filhos são guardados, são protegidos, projetos de Deus. E a palavra do Senhor diz no livro de Jó 42, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Declare isso na vida do teu filho. Os planos de Deus na vida do meu filho não podem ser frustrados. Ainda que o inimigo tente, ele cai por terra, porque eles são guardados e protegidos pela sombra do Onipotente. Mas para que isso aconteça na vida deles, você aí, que é pai, que é mãe, que é tia, você que tem filhos, se posicione diante de Deus, tendo uma vida de fidelidade, de santidade, para que você possa deixar um legado e para que você possa conduzir e instruir os seus filhos no caminho que se deve andar. É na presença do nosso Deus. Não é uma tarefa fácil, mas com Deus nós conseguimos. Maria lhe instruiu, cuidou de Jesus ali, e ela não teve outro ministério. Eu falo que ser mãe, ser pai é um mistério e um ministério. Que o Senhor, Ele nos dá estratégias, Ele nos dá amor para cuidar e para estar ali direcionando no caminho do Senhor. Então que possamos ficar atentos, se posicione, ore, tire um dia, consagre um dia, fique atento, converse, oriente, seja amigo, decrete palavras de bênção. Meus filhos são bênçãos, meu filho é bênção, meu filho vai ser um grande projeto de Deus, porque tem sinais. Nós sabemos quando uma criança, quando um jovem já é chamado de Deus desde pequeno.
Eu, desde muito pequena, só para finalizar, o Espírito Santo de Deus está me dizendo para falar. Desde muito pequena, eu lembro que menos de 6 anos, eu via um homem, forma de um homem todo preto, me olhando. E eu falei pro meu pai e minha mãe, e eles falaram, mas não tem ninguém aqui. Isso na minha juventude aconteceu também, e eu comecei a ter medo de dormir de noite, comecei a ter espantos noturnos, comecei a ver, escutar, mas ali eu não sabia que era o Senhor que ia me usar na área da libertação, que o Senhor ia me levantar como uma pregadora, como uma profetisa, mas tem sinais. Então, quando surgir esses sinais, ore, fique perto, oriente, veja qual é o dom que aquela criança já manifesta ali desde criança, dom de visão, de sonhos, louvor, de orar, da palavra. E oriente, procure ali blindar esta criança, esse jovem, com as suas orações. Porque fica tudo mais fácil quando o pai e uma mãe acolhe e cuida espiritualmente de um filho. Amém? Que Deus abençoe tua vida e nunca deixe de orar pelos teus filhos, porque a tua oração tem poder de dar livramento para decretar vitória e para proteger e blindar o teu filho. Amém?